Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 6 dos 11 capítulos desta segunda parte, né, deste segundo livro. E o capítulo 6 fala da vida espiritual. Ontem nós começamos o subitem, que vai nos falar sobre as relações de além-túmulo. Começou na questão 274, onde Kardec, em duas perguntas, 274 e 274A, vai falar sobre como se dá a autoridade no mundo dos espíritos, se há hierarquia, se há autoridade. E a 274A, ele pergunta se os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores. Então, isso está no programa de ontem. Agora, a próxima pergunta, ainda falando das relações entre os espíritos, na questão 275, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra, um homem, quer dizer, um encarnado, não é? Lhe dão, ou o poder, ou a consideração, ou os dois, alguma supremacia no mundo espiritual? Resposta: não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Jesus falou, não é? Os últimos serão os primeiros os últimos, mas aqui ele faz uma referência, não é? O Espírito que respondeu aos Salmos do Antigo Testamento. Então, nada de novo, já desde o Antigo Testamento há essa informação dessa realidade. Aliás, até lembrando aqui sobre isso, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que este é o Livro dos Espíritos, é o primeiro dos 5 volumes que compõem a doutrina espírita, e foi lançado em 1857, e em 1864 é lançado o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 2 deste livro, Meu Reino Não É Deste Mundo, na última parte do capítulo, que é sobre as instruções dos espíritos, nós temos uma única instrução dos espíritos no capítulo 2, que é o item 8, fica no item 8 do capítulo, uma realeza terrestre. E é assinada por uma rainha de França. Recebida essa mensagem em 1863. E essa rainha de França vai dizer que aqueles que ela considerava tão, vamos chamar de dizer assim, humildes nas suas posições, não é? No mundo dos espíritos estavam muito acima dela. Então, o fato de ser rainha não lhe trouxe nenhum tipo de destaque ao retornar à pátria espiritual. Quer dizer, aqui já no Livro dos Espíritos, anos antes desta mensagem, os espíritos já estavam dando esta resposta, não é? Não poderia ser diferente, obviamente. E na 275A, ou seja, ainda concluindo a ideia da primeira pergunta, da 275, nós temos: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Né? Então, como devemos entender? Eu nem vou falar nada, porque eles vão explicar aqui. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será
será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Então, nós aqui vemos o quê? Vemos uma história que é construída para que aprendamos alguma coisa na encarnação. Nossa personalidade é algo que assumimos para utilizarmos na construção desse todo o aprendizado que realizamos aqui e de todos os laços de afeto que aqui desenvolvemos. Vamos pensar nisso, porque claro que também sabemos que podemos não desenvolver tantos quanto queríamos ou da forma que gostaríamos, seja por que motivo for. Mas levamos daqui o que fazemos por onde construir de acordo com as leis de Deus. Então, isso é um mérito, isso é o valor. E vai se repercutir isto no mundo espiritual, numa esfera mais elevada, de acordo com o bem com que for praticado. O fato de alguém ter grande destaque no mundo físico não quer dizer, diferente do mundo espiritual, não quer dizer que esta pessoa seja iluminada. É uma rainha, por causa disso é iluminada. Não. Tivemos rainhas ou reis muito bons, com bom coração, sim, tivemos, mas tivemos também pessoas perversas assumindo esses papéis. Portanto, não é o papel que nos dá destaque moral, e sim como exercemos os nossos papéis, seja de um agricultor, seja de um juiz de direito. Não importa. Importa como desempenhamos os nossos papéis e não os papéis que desempenhamos, não é? É isso que vai nos dar uma posição mais elevada ou uma posição mais inferior no mundo espiritual. A questão 277 pergunta Kardec: o soldado que após a batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Excelente pergunta. O título nada vale. A superioridade real é tudo. Se já tiver este soldado desligado dos liames desta materialidade, estiver com a sua mente já voltada para a nova realidade, ele virá ali um irmão de humanidade na sua real posição. O general ficou para trás no campo de batalha, assim também como o soldado ficou para trás no campo de batalha. 278 pergunta Kardec: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Isso vai acontecer em um lugar apenas, não é? Respondem os espíritos: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou simpatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam, os objetivos que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem os maus, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. E Kardec diz o seguinte: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma região do invisível onde vemos isto bem acontecer.
o umbral. O umbral é uma região vasta, larga em altitude, larga em, em medição de altitude, de altura. Era essa a palavra que eu procurava. A sua altura é bem expressiva, a altura do umbral. Estão todos ali. Claro que os bons estão no umbral para cuidar dos que lhes são inferiores, onde estão cuidando de colônias espirituais, vamos lembrar dos ministros de nosso lar, sem falar, claro, do governador, os ministros de, vamos dizer, espíritos que vêm fazer missões à Terra e atravessam, não é? Ali esta região. Mas vamos falar como ele fala do agrupar. Então, nas colônias nós temos espíritos dentro das colônias que já têm condições, já desenvolveram em si virtudes que os colocam em vibração, onde é possível já estarem dentro das colônias. Fora das colônias estão outros tantos espíritos, vejamos, na mesma região do umbral. Estão outros tantos espíritos ainda extremamente perturbados, como lembramos aqui, o caso de André Luiz, não é? Ficou 8 anos ali até ser levado para uma colônia. Em regiões mais baixas do umbral, nós temos postos de socorro, casas transitórias, porque, como falamos, a altura dessa região é expressiva. Então, muitos espíritos não conseguem ser acolhidos nas regiões mais altas do umbral, onde estão as colônias espirituais. Então, são acolhidos nas regiões mais perto da crosta, onde temos as casas transitórias, ou seja, quando os espíritos desencarnam e antes de subirem para as colônias espirituais, ficam ali num refazimento ou ainda postos de socorro, onde espíritos que não podem ascender, porque a vibração deles é baixa, ficam ali socorrendo outros espíritos desta mesma região. Porque, de novo, tem os que ficam dentro das casas transitórias e dentro dos postos de socorro, e tem os que ficam fora. Nós temos regiões, vamos dizer, nós temos regiões em vibrações bem baixas no umbral. E aí nós temos os espíritos mais infelizes, de vibrações mais pesadas. Então, vejamos, todo mundo está no umbral, mas se há uma divisão ou há uma separação pela vibração de cada um desses grupos, que se reúnem, é claro, por afinidade. Uns por afinidade ao bem, outros por afinidade ainda ao mal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade, usem o chat, ok? Eu respondo a todos os comentários. Deixo sempre um carinho, não é? Um coraçãozinho para os queridos que dão boa noite, que nos cumprimentam. Sintam-se sempre todos extremamente abraçados, com muito sentimento de fraternidade, com certeza. Continuando. 30 segundos? É isso. Vamos deixar, então, para darmos continuidade amanhã. Estaremos de volta amanhã, então, com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.